Nem toda porta aberta é para você passar. O vídeo de hoje leva uma reflexão para a gente entender se uma porta é realmente apenas uma oportunidade ou se é realmente algo que Deus tem para a gente e se a gente deve ou não passar. Vou começar com uma situação que eu vivi no ano passado, depois que eu fiz o TRT Pernambuco. Eu ainda teria TRT Campinas, TRT São Paulo e TRT Rio de Janeiro. Eu estava com passagem comprada para Campinas, né? Passagem e hospedagem. Cheguei de Recife, do TRT, e eu estava muito cansada, estava exausta. Decidi descansar uma semana e descansar e estudar o restante dos dias, porque eu teria ali poucos dias entre um TRT e outro, né? E eu descansei um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana foi pouco, com uns 10 dias eu voltei a estudar. Quando foi nesse período aí, eu tive um sonho, e eu não lembrava muito do contexto quando eu acordei, mas eu sabia que tinha a ver com a minha ida para Campinas. E ali eu conversei com a minha irmã e minha irmã falou: por mim, tu não vai fazer essa prova. Mas eu naquela, né, sem acreditar ainda, esperando outro sinal, resolvi sentar para estudar. E ali naquele momento, naquele dia saiu o número de inscritos, 1.700 inscritos. Olhei e falei, vou fazer essa prova, vou perder não. 1.700 inscritos para o cargo da localidade que eu tinha escolhido, sendo que para aquele mesmo cargo eu às vezes tive aí alguns TRTs, uma concorrência de 18 mil para um cargo, para o meu cargo. E eu falei, gente, vou fazer, favorável demais, loucura não fazer isso, né? Sentei para estudar. De repente, uma vozinha veio aqui na minha cabeça e falou assim, você quer ir morar em Campinas? E eu, oxe, quero não. E aquilo ali me incomodou e eu me pus a refletir. E em seguida veio outra pergunta. Se você não quer ir para Campinas, por que você está indo fazer a prova de Campinas? E eu pensei, minha gente, mas é mesmo, por que eu vou para lá? E na hora Deus me lembrou de todos os lugares em que Ele me fez passar, né? E onde eu disse assim, aqui eu não quero, aqui eu não gostei não. Só me traz para cá se o Senhor realmente tiver um propósito, senão, gostei daqui não. E realmente Deus atendeu a esse pedido, né, conforme a vontade dele, e onde eu sentia no meu coração que eu realmente me agradava do lugar, Deus me deu aquilo ali, né? Outros ainda sendo agradados, Deus não me deu aprovação e tá tudo bem. E aí, naquele momento, eu me lembrei exatamente disso, dos lugares em que eu passei, que eu gostei, que Deus me deu. Por que eu ia para Campinas? Se eu não queria morar em Campinas. Amanda, mas se Deus tivesse para você e tá? Deus não faz nada que não tenha anunciado pra gente. Deus sempre anuncia pra gente algo antes dele fazer. E o nosso coração sente aquilo no fundo toca a gente, pra sim e pra não, né? Só que às vezes a gente realmente ainda se insiste, é a teimosia, né? A desobediência a um sinal que a gente mesmo já teve, já recebeu. Enfim, e aí, naquele momento, eu me coloquei em oração e falei assim, tudo bem, Deus, eu vou cancelar essa prova. Se não for para eu ir fazer TRT Campinas, eu vou cancelar agora a minha passagem e a minha diária, mas se eu ligar na passagem ou na hospedagem e tiver qualquer retorno de vai ficar você vai perder tantos por cento, não consigo reembolsar tudo, vai ficar um crédito, eu vou entender que não é para cancelar. Eu vou manter, porque eu já estava com pouco tempo ali até a prova e podia acontecer isso, né? E eu liguei, entrei em contato, cancelei tudo e, é claro, foi restituído o valor, não ficou crédito, não ficou saldo, não ficou para usar no futuro e me pediram 5 dias, né, para devolução e aquela devolução caiu no mesmo dia no cartão da minha irmã e ela me falou, já caiu aqui, né? Então, é uma forma de mostrar que aquela porta, embora fosse muito favorável aos nossos olhos, não era. Não é porque uma, duas, várias portas se abriram que é para você passar. Inclusive, várias portas trazem para a gente a sensação de confusão, conflito interno, dúvida. E isso é um sinal de que não vem também de Deus, porque Deus é um Deus de paz e não de confusão, e a palavra dele fala isso. E é interessante que quando você conhece conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus, você consegue dizer, opa, isso não vem dele, isso vem dele, e aí você consegue se sentir amparado, porque você sabe que aquilo não está
alinhado com o que ele tem para você, né? E o que ele não tem para ninguém, porque Deus não tem confusão para ninguém, né? Ele é um Deus de paz e mesmo que uma porta que seja desafiadora, que seja nova, que não te dê a visão de um cenário favorável, ainda assim, pelos olhos humanos, você não tiver esse cenário favorável, mas você tiver paz, Deus está aí. Porque Deus é a intenção, Deus age no nosso coração, Ele sonda os nossos corações e Ele fala também através do nosso coração. Ele vem como uma consciência, Ele vem como um sentimento, como uma paz, né? De que você, opa, tô no sentido, nesse sentido, né? Outro exemplo que eu quero trazer para vocês é que meu esposo, quando a gente chegou aqui em Recife, a gente veio procurar emprego para ele, onde? Em hospital, porque nós viemos de Brasília, ele tinha uma bagagem, né, de experiência em hospital, e a gente pensou o quê? Vamos para hospitais, né? Então, não conseguiu. Mandamos vários currículos e tal, e ele conseguiu numa clínica. Passado um tempo nessa clínica, um hospital voltou a chamar o meu esposo, né, para fazer processo seletivo, sem que ele tivesse mandado o currículo novamente. O currículo ele tinha mandado em outro momento, ele já não procurava mais emprego, ele já estava empregado e aquela porta se abriu. Foi convocado para uma prova, sendo que ele fez a prova lá uma vez, não passou, 2 vezes não passou, nessa terceira vez ele passou. E aí, nessa oportunidade que ele foi chamado, ele já estava empregado, foi lá, fez a prova e, detalhe, passou na prova. Ele passou nessa prova. Só que ele já estava nesse outro emprego. Aí eu te falo, o que você faria? Permaneceria nesse emprego que você já tem, ou você ia arriscar em outro, que é a sua zona de conforto, que era um hospital onde ele já vinha com a bagagem, já tinha toda a experiência, era um cenário favorável aos olhos dele, né? Então, o que é que você pensa? Opa, peraí, vou migrar, né? Mas Deus é tão assim soberano, né? Que ele não espera nem a gente errar. E aí, a porta se abriu, entre aspas, mas o Mário não foi chamado para a segunda etapa, que eles ficaram de chamar, eles nunca chamaram meu esposo para essa oportunidade. E quando ele teve, na mesma semana, o retorno de que ele tinha sido aprovado nesse hospital, ele teve a oportunidade de uma promoção no trabalho dele. Ele entrou nessa clínica com 3 meses, no terceiro mês ele foi promovido. E aí, nessa mesma semana da promoção, um dia depois, 1 ou 2 dias depois, que a gente teve o retorno do hospital, ele recebeu a promoção, entende? Então, assim, se você não estiver compreendendo, atento, né, à vontade de Deus, alinhado ali à vontade de Deus, ele recebeu a proposta de promoção, ele ainda ficou praticamente 2 meses para ter essa transição de cargo e o hospital não chamou ele, né? Então, embora você tenha passado, a porta tenha aberto, ela não é para você, né? E por que Deus permitiu isso? Deus permitiu isso porque ele sabia que se ele conseguisse esse emprego nesse hospital ou em qualquer outro da região ali, a gente pretendia mudar de onde nós estamos morando aqui em Recife. E Deus sabia disso. E é uma forma dele dizer assim, ei, não é para você se movimentar. Não é para você sair de onde você está agora. É para você se manter onde você está. E até eu dizer assim, vai de novo, né? E é importante a gente estar atento a isso, né? O terceiro caso, uma pessoa me procurou esses dias e me trouxe uma situação de 3 anos atrás que ela viveu, que ela correu atrás de uma oportunidade fora do Brasil. Essa oportunidade não foi favorável na época, mas do nada isso voltou agora esse ano. Virou para mim e disse, e aí, eu vou ou não vou? E eu falei, se tem dúvida, é Deus querendo mostrar ali alguma coisa. Porque Deus não é Deus de confusão, Deus é um Deus de certeza, de paz, né? E aí, quando você sabe que aquela oportunidade tá alinhada, o seu espírito sente. A gente sente algo automático, não preciso ficar procurando justificativas. Eu tenho certeza de que aquilo vem de Deus. E aí, eu falei, vamos observar um outro sinal. Coloque em oração que se for para Deus, você vai conseguir essa autorização que você precisa para ir para fora, né? Lembrando que se você não conseguir, é um sinal de Deus. E quando foi hoje, a pessoa me disse, você não sabe o que é que aconteceu ontem. Deu ruim.
não saiu autorização. Por uma situação hilária, assim, inovadora que aconteceu na vida dessa pessoa, nessa circunstância, no trabalho dela, algo que nunca tinha acontecido antes. Olha o tanto que Deus é incrível. Ele faz algo inédito acontecer para que aquilo favoreça ou não você, né? De toda forma, favorece. Tudo coopera para o bem daqueles que creem em Deus. É o que Deus fala pra gente. E quem busca ali na presença de Deus, encontra a resposta, né? E mesmo de forma inovadora, mesmo sendo de uma forma assim inédita, foi Deus, né? Ah, mas Deus ia interferir numa questão de empresa, né? De uma corporação. Sim, interfere em tudo, né? Foi uma forma de Deus dizer assim, ei, eu mexo até onde tem poder. Eu mexo até onde o homem é que acha que manda, entende? É uma forma de Deus mostrar para essa pessoa de que quando ele tem, até a forma de dizer não dele é forte, é mirabolante. E o que é que eu disse para essa pessoa? Então fique atenta. E agora? A pessoa me perguntou: continuo estudando ou paro? Porque isso pode mudar, as pessoas podem reverter essa situação. Mas aí eu preciso decidir se eu continuo estudando e separando documentação ou se eu paro tudo. Eu disse: não para nada. Eu vi um vídeo uma vez que falava assim: quando você não souber o que fazer, continue fazendo o que você já sabe. E era inclusive o que eu fazia. Eu não sabia outra coisa para fazer naquele momento. O que eu fazia? Seguir estudando. E eu falei para ele: segue estudando e segue fazendo o seu levantamento de documentação. Embora essa porta tenha se fechado, é porque é Deus te conduzindo para um novo caminho. E tudo vai cooperar para um bem, né? Então, o conhecimento adquirido, a documentação separada, nada Deus permite em vão. E é interessante quando a gente vai refletir sobre o que é a nossa parte e o que é a parte de Deus. A nossa parte é fazer aquilo que cabe a gente naquele momento. Não precisa parar, né? Deus não fala pra gente assim, fique aí parado enquanto eu ajo. Não fala isso. É importante que a gente compreenda que a nossa parte, ela contribui, inclusive, para o agir de Deus, porque Deus age em nós, através de nós mesmos, e na vida do outro, através de nós, na gente, através do outro. Então, Deus usa as circunstâncias e Ele usa nós mesmos, né? Então, às vezes, enquanto você tá ali fazendo algo que acha que não tá adiantando de nada, não tá servindo de nada, tá servindo sim. Às vezes você acha que aquilo não está fazendo diferença, porque seus olhos humanos não veem diferença, mas está fazendo algo no reino de Deus que você não tem noção, né? Então, segue fazendo o que você está fazendo. E entenda, não é porque a porta abriu que é para você entrar. Todo sentimento que não está alinhado com o que vem de Deus é um sinal para o seu coração entender que determinada situação e oportunidade, ocasião, pessoa, né, ainda que seja um relacionamento amoroso, uma amizade, qualquer coisa que você sentir que aquilo não está alinhado com princípios de Deus, com o que Deus já vem te anunciando, corre, né? Mas corre assim, calma, né? É o que eu digo, o que eu faço? A pessoa me pergunta, o que eu faço? Nada. Entrega para Deus e descansa. Isso é descansar em Deus. É fazer o que cabe a você hoje. O restante está fora do seu controle. Você já não consegue mais ter o controle sobre os resultados sobre isso aí amanhã. Se vai voltar atrás, se vão mudar, se vão não sei o quê. Segue a sua vida. E Deus pede pra gente que a gente creia. O que agrada a Deus, inclusive, é a nossa fé. E isso está lá na Bíblia, né? Então, fé é exatamente acreditar naquilo que não se vê, mas que se espera, né? Então, eu não vejo, eu não compreendo, mas eu tenho certeza que Deus está por trás de tudo, providenciando tudo. E só finalizando aqui com a minha história de TRT de Campinas, naquela trajetória que eu cancelei o TRT de Campinas, em sequência, eu cancelei TRT São Paulo e TRT Rio de Janeiro. E foi quando eu entendi que Deus estava dizendo, minha querida, é hora de ir. Embora eu dissesse, mas Senhor, não tem condições não, porque esse cenário não está favorável. E aí ele dizia assim, minha filha, se sou eu que estou mandando, tu não precisa de cenário favorável não, porque o cenário favorável sou eu que vou criar, né? Então, muitas vezes a gente quer se movimentar quando Deus já desenhou, já fez tudo. Olha, tá aqui, ó. Toma, menino, vai, né? E não, às vezes
é só pra gente ir. Dê o primeiro passo. Vá lá e haja, faça o que você pode fazer hoje, porque o restante Deus proverá, literalmente, Deus proverá. E assim foi, eu me mobilizei, comecei a anunciar as minhas coisas da minha casa e foi quando eu comecei a vender tudo da minha casa. Foi daí que nasceu a história de Deus vende tudo e vai, né? Realmente foi através de uma desistência de um dos TRTs e que eu comecei a dar ouvidos ao que Deus tem, né? O que Deus tem pra mim? Por que Ele tá mandando eu ir pra lá? Porque lá pra mim não tá favorável, pelo menos ao meu ver, né? Mas eu vim e hoje realmente eu desfruto de coisas que eu achava que eu só ia desfrutar do meu jeito, no meu tempo. Quando acontecesse isso, quando acontecesse aquilo outro, porque nós impomos condições humanas às realizações em que Deus já falou que vai realizar. Deus já falou, olha, eu vou fazer tal coisa na sua vida, Ele já te deu um sonho. Como que Deus fala isso pra gente? Deus fala isso através de um sonho mesmo. Dormiu, sonhou. Deus fala isso através de um desejo profundo que te alcança desde a infância. Deus já falou isso com você em um momento usando uma pessoa que revelou e você entendeu através de outras confirmações de que faz muito sentido para sua vida, né? Então, assim, antes de você entrar por uma porta, porque ela se abriu, entenda se ela realmente é um caminho que Deus está abrindo ou se ela é uma distração, um desvio ou apenas um teste para você saber dizer não está alinhado com o que Deus tem para mim, não está alinhado com o que Deus vem me revelando. Então, muito obrigada. E não é, às vezes, esse seu não, inclusive, pode acontecer não de você verbalizar, mas das circunstâncias responderem por você. Inclusive foi o que aconteceu comigo. As circunstâncias acabaram ali respondendo por mim desde quando eu obedeci. Eu me coloquei em obediência para Deus e falei assim, Senhor, então vamos lá. Vamos, né? Deixa eu entender o que o Senhor tem aqui para mim. E eu fui dando passo a passo e fui pedindo que Deus conduzisse. Se for o Senhor, me permita isso. Se for o Senhor, me permita aquilo. E quero fazer só uma observação. Não é porque Deus está na situação que não vai aparecer um obstáculo. Depois eu vou trazer isso para vocês. Coisas que apareceram como obstáculos quando a gente estava em deslocamento para Recife, né? Então, não é porque Deus falou assim, ei, eu estou contigo, que não tem obstáculo. Só que sabe por que Deus permite o obstáculo? Para mostrar que foi Ele. Porque fluir tudo naturalmente não é sinônimo de que foi Deus, né? E não que não seja Deus também, mas é porque quando Ele tem uma história mais reveladora, uma história para causar mais impacto, Ele permite que você enfrente obstáculos, porque aquilo vai ser testemunho muito maior do que se você tiver uma trajetória linear, entende? Que se a sua vida fluir muito linearmente, aquilo não gera o impacto que Deus precisa através da sua vida. Então, quando Deus me fez vir para cá, para Recife, e que permitiu algumas coisas acontecessem, e que mesmo assim, Ele mesmo trouxe a solução dentro da situação, foi uma forma de dizer assim, ei, tá vendo como eu faço, né? Então, eu espero hoje, através desse vídeo, que você consiga enxergar na sua vida, se você está diante de uma oportunidade, de uma circunstância, de um novo relacionamento, e você busque compreender se isso está alinhado com outras coisas que Deus já vem te mostrando, e se coloque à disposição para ficar em alerta, né, e ter discernimento para entender se vem de Deus e sensibilidade para sentir Deus te conduzir. Até o próximo vídeo.